se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos e a palavra não está em nós. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu acho que todo dia nós temos que confessar, né? Todo dia nós temos que pedir para o Senhor a sua graça e misericórdia pelas nossas imperfeições. Quando nós formos perfeitos, nós já não estaremos aqui. Estaremos lá na glória. Porque o mundo, né? O mundo passa com a sua concupiscência, mas a palavra de Deus, esta permanece para sempre. Gostaria de ler agora a passagem do filho pródigo, né, que condiz também, nós vamos falar, estamos na mesma linhagem, né, sobre o pecado, sobre a nossa reconciliação com Deus. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte dos bens, me pertence, e repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos da terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas dos porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai em abundância de pão, e aqui eu pareço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. Veja bem, né? Ele tinha tudo em casa, do bom e do melhor, mas ele quis pegar sua herança antecipadamente, antes que o pai falecesse, a sua parte. E o pai lhe deu. E ele foi viver pelo mundo, né? Sofreu muito no mundo, porque o pecado, né? A desobediência é o maior pecado que o homem pode ter, né? Quando Adão e Eva pecou ali no Jardim do Éden, foi porque eles desobedeceram a ordem divina, a ordem de Deus. Foi por causa da desobediência. E aqui também não foi diferente. Ele desobedeceu às ordens do Pai e foi viver dissolutamente, fazendo tudo que o desejo da carne, né? O desejo do pecado. E aí ele sofreu muito. E muitas vezes a pessoa larga tudo, larga a casa de Deus, né? Larga aquela unção de Deus, aquele prazer de estar todo dia ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, e vai pelo mundo. E aí ele começa a sorrir para todo mundo. Sorrir, dizer que está alegre, que está feliz, mas quando ele entra no quarto ele começa a chorar e ver como está triste a sua situação. Como a situação não está boa, porque longe do Pai é muito difícil. E aqui no versículo 22 diz assim: Mas o Pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e põe anel e alpargas nos pés. Esse pai era misericordioso como Deus. É um exemplo típico daquele que está distanciado da casa do Senhor e que se arrepende de todo o coração, de toda a alma, porque Deus conhece o nosso coração. E Ele conhece também a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E aí diz aqui no versículo 23:
e trazei-me o bezerro cevado, e matar então, e comamos e nos alegramos. Porque o meu filho estava, olha só, você que talvez esteja fora da presença do Senhor, e seja distanciado do Senhor, faça como um filho pródigo, volte para a casa do Pai, do jeito que você está, sujo, talvez com o nome sujo na praça, talvez sujo na presença dos homens, desvalorizado moralmente, aí perdido do Senhor. Ele é misericordioso, volte para a casa do Pai. Porque aí esse pai diz, porque meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e comeram e alegraram-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, porém quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e achando os servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse, veio seu irmão e teu pai mandou matar o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se. Então, talvez você que está em casa, que fica indignado, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me? Nem os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Matastes-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as coisas são tuas, mas este era justo alegrarmos e folgarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e se achou. Então há uma alegria no céu, há uma alegria, há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende e se vai até a Deus, aquele que se arrepende de todo o seu coração, de toda a sua alma, não arrepender só de palavras, mas de coração, porque Deus conhece os corações, Ele sonda os corações, Ele sabe até a intenção. Talvez você esteja até chorando, lamentando as coisas ruins que têm acontecido, porque um abismo puxa o outro abismo, um erro puxa outro erro. Como eu disse, na palavra de Deus está escrito, de que se queixa, pois, o homem vivente? O homem vivente se queixa dos seus próprios erros. Então, o seu erro faz você sofrer. O seu pecado, talvez o seu pecado inicial, mas talvez você esteja até se perguntando, porque o inimigo, como eu disse, sobre Davi, cega o entendimento da pessoa, e a pessoa não entende que errou, não entende, não se humilha. Deus se alegra com os humilha diante dele. Deus se alegra com aqueles que reconhecem o seu erro. Então, às vezes você não reconheceu o seu erro, mas pare para pensar um pouco, porque talvez você não tenha percebido o erro que você cometeu, o pecado que você cometeu, que você desagradou a Deus. Você conhecia as leis de Deus, você sabia o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus, e muitas vezes você não suportou, aquele momento. Como Davi aqui no Salmo 51, ele disse assim, no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, você conhece as suas transgressões, o seu pecado está sempre diante de ti. E contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à vista, para tu seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, ele reconheceu. O primeiro passo é reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que nós necessitamos de Deus e que nós somos pecadores. Reconhecer o nosso erro, para que Deus venha nos purificar de todo pecado e de toda maldade. Nós somos justificados por Ele.
porque ele morreu na cruz do Calvário para salvar o mais vil pecador. Mas tem um porém. Nós temos o livre-arbítrio, né? Você tem condições de aceitar a Jesus, de seguir o caminho de Jesus ou não seguir. Mas bem-aventurado aquele que segue o caminho de Jesus. E se você, por um motivo ou outro, saiu dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor Jesus. Ele fará como esse pai aqui, no capítulo 15, a partir do versículo 11, o filho pródigo, né? O filho que estava perdido, o filho que estava fora das mãos poderosas do Senhor. Ele voltou aos pés do Senhor Jesus e Deus assim o trouxe com alegria. Então, talvez você esteja numa situação difícil, onde tudo está dando errado. Isso se chama, onde tudo está dando errado, você está sofrendo, você está chorando, você está lamentando, é muita angústia, muita tristeza e você não sabe por quê. Mas que o Senhor venha abrir o seu entendimento e você venha entender aonde você errou, aonde você pecou, e Deus vai te conceder uma nova oportunidade, uma oportunidade para que você venha seguir os seus caminhos, porque Deus é misericordioso, Ele é amor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira, Ele ama você, Ele me ama. O amor de Deus, Ele transforma as vidas. O amor de Deus, Ele enriquece, né? Aquela vida que estava sem vida, né? Morta, né? Que ele diz aqui, ó. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Quando você volta para Jesus, você vai reviver, ter uma nova vida com Cristo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? A palavra do Senhor diz assim, que ele estava morto e reviveu, e tinha perdido e se achou. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus está assim, afirmando que ainda há esperança para aqueles que creem em Jesus Cristo. É que Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para transformar a vida. Então aqui é a parábola do filho pródigo. E aqui é interessante que o filho que estava na casa achou esquisito, achou ruim, porque ele estava sempre lá, né? Mas ele respondeu, mas ele disse, filho, tu sempre está comigo e todas as coisas são tuas. Então Deus, Ele tem tudo para nós, né, para nos dar, para nos alegrar, para que nós possamos ficar caminhando na presença do Senhor e ficar firme na presença do Senhor. Ó, salvação, aquele que for, a nossa salvação depende muito de nós. Nós conseguimos permanecer na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Lá no livro de Provérbios está escrito, se eu não me engano, no capítulo 29, versículo 29 de Provérbios, diz assim, aquele que confessa e deixa, tem que confessar a Deus e deixar o pecado, alcança a misericórdia do Senhor. Olha que maravilha, olha que Deus tremendo, olha que Deus bom e misericordioso, que ainda, né, perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova oportunidade de vida. Então, se confessares o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos transformar de uma nova criatura, né? E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha como é poderosa essa palavra. Essa palavra está de Gênesis a Apocalipse. Que o Senhor é perdoador, é rico, é poderoso em perdoar. Então não diga a você que não tem mais jeito. Então
A pessoa muitas vezes cai no pecado, então ela fala, para mim já não tem mais jeito. Aí começa a rolar, né? A ser, a rolar, a se deleitar no pecado. Para ele, tanto fez, tanto faz, já não tem mais importância, mas o Senhor, Ele te ama, e por isso Ele está te dando essa palavra. Ainda há esperança de uma nova vida, de uma nova construção com o Senhor. Então, a palavra do Senhor diz aqui, ó, no Evangelho de João, no primeira epístola de João, eu gostaria de ler aqui uns versículos que vai falar muito aos nossos corações sobre o perdão dos pecados, né? Ó, a mensagem é esta, que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muitas vezes você está em trevas, você está caminhando no erro, você está caminhando dissolutamente contra a vontade de Deus. Deus é a luz e nele não há trevas. Portanto, é tempo de você reconciliar com Jesus. É tempo de você parar e pensar: que lado que eu estou? De que lado que eu estou vivendo? Né? E eu estou sofrendo muito, porque o pecado faz sofrer. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, nos enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a palavra não está em nós. Lá no livro de Romanos está escrito que todos pecaram, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo para que nós possamos ter salvação, para que nós possamos ter condições de ser salvos, né? Nós reconciliarmos com Deus. Então é muito importante que Deus, que como diz a palavra de Deus, todos, eu, você, todos nós somos sujeitos a errar, somos sujeitos a pecar, mas é bem-aventurado aquele que reconhece o erro e cai aos pés do Senhor pedindo pela sua misericórdia, e o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele vela em cumprir com a sua palavra, né? E que diz na palavra do Senhor que que hoje o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado diante de Deus. Mas será um dia que chegará um dia em que esse mesmo Jesus será o justo juiz e nos julgará os vivos e os mortos, né? Quer ver onde está escrito aqui, ó? E a promessa é essa, que Ele fez eterna. Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? E anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Então nós vemos aqui que a vinda de Jesus está próxima. Jesus Cristo está breve a voltar. E aí, o que nós temos que fazer? Ficarmos firmes. Que a palavra de Deus fala, aquele que for até o fim, não é só até metade. Eu servi Jesus até aí, agora chega. Até o ano passado eu servi a Jesus, agora chega. Não, a palavra do Senhor diz, aquele que for até o fim, né? Até o fim
buscando o caminho da salvação, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, buscando a salvação, buscando a sinceridade de Deus, né? O amor de Deus. Aquele que for até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Então, que nós possamos ir até o fim, não só até a metade, e por um motivo ou outro você errou, né? Quem somos nós para julgarmos? Né? Deus fala que nós não devemos julgar ninguém, mas nós devemos abraçá-lo, porque quem vai te perdoar é Deus. Né? Quem vai perdoar os seus pecados, vai te purificar de toda maldade, de toda iniquidade, será Deus. Se o seu coração está corrompido, né? Seu coração está aí cheio de maldade, cheio de ódio, né? Que nesta noite eu vou orar e vou pedir ao Senhor que você receba Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, que você possa entender que Ele pode lavar o seu coração e te purificar de toda maldade, de toda iniquidade, porque Ele é Deus. A palavra do Senhor fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá para sempre. E que nós possamos realmente, né, resistir às tentações, né, resistir o pecado. A palavra, eu quero terminar essa palavra com o livro de Apocalipse, que nos fala que a palavra do Senhor, que ela é fiel e verdadeira, e nós devemos buscar a cada dia o Senhor, buscar a cada dia o grande amor de Deus, a grande misericórdia. Cada dia nós devemos procurar a Deus para que nós possamos continuar caminhando com Deus. Eu sei que muitas vezes, né, nós somos tentados, mas como diz, tem um Inarba que sempre fala, tentado não ceda, ceder é pecar. Então, que nós possamos resistir o mal, resistir à tentação e servirmos a Jesus. Lembrando que desse mundo nós não levamos nada, somente a nossa fé, o nosso amor e a compreensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que no capítulo 22 de Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito por João, diz assim: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse livro é uma profecia, é a Bíblia Sagrada. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, mas mostrava-me para adorar. E disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e os teus irmãos, os profetas que guardam. Vou pular um versículo aqui e vou ler outro, assim, mais rápido, né? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Então é bom, é maravilhoso, é necessário guardar os mandamentos para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Nós sabemos, realmente, qualquer criança, acho que até as crianças já sabem, que todo homem é sujeito à morte. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas um dia nós iremos morrer. E aí nós temos que prestar conta com Deus. E a palavra de Deus diz claramente que morreu, segue-se o juízo. E lá é o juízo de Deus, não é o nosso. Ficarão de fora os cães, olha só, versículo 15, do capítulo 22 do livro de Apocalipse, diz: quem ficará de fora? Ficar de fora do que, irmã? De fora da glória de Deus, de fora do céu, de fora da salvação. Ficarão fora da presença do Senhor, né, após a morte. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e comente a mentira. Entendeu? Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas
nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu, Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Não vou seguir mais, que é maravilhoso a palavra de Deus. As promessas de Deus para nós é tremenda. Nós possamos realmente testificar que só o Senhor é Deus, que só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós necessitamos de uma intercessão espiritual. Nós necessitamos da presença do Senhor. Nós necessitamos da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é alimento para nossas almas. E nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Se você está em qualquer situação em que o vento, em que o barco está balançando, deixe Jesus no barco, viu, irmão? Deixe Jesus no barco e fica tranquilo, porque você não vai naufragar se Jesus estiver contigo. Você não desista da presença do Senhor. Não desista de buscar o Senhor, de pedir misericórdia e de quebrantar o seu coração. O Salmo 51, versículo 17, o salmista diz: um coração contrito e aquebrantado Deus não resistirá. Deus não quer sacrifícios de andar a pé, de andar com o pé no chão, de sacrificar sua carne, o seu corpo. Deus não quer sacrifício, Ele quer corações aquebrantados. Um coração contrito e aquebrantado Deus não resistirá, logo virá o seu socorro. E o socorro de Deus, irmão, é coisa maravilhosa, é coisa tremenda, é muito bom mesmo. Que Deus possa abençoar a cada um, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em vossos corações e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.